Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Deus tem umas formas de colocar palavras no nosso coração. Eu tenho feito um trabalho para o sustento da casa, da família, de motorista de aplicativo. Essa semana peguei uma passageira e ela contou, porque a gente, motorista de Uber, irmão, ele é motorista, ele é pastor, ele é psicólogo. Tem gente que pega a viagem todinha e vai descarregando, desabafando, né? Aí a gente vai ali ouvindo, de vez em quando eu tenho oportunidade, dar um conselho. E essa moça, ela contou a história que a sua mãe veio a falecer, o seu pai já está bem idoso, já não tem, sabe, a mente dele já não está lá muito essas coisas, e ficaram então vivos agora o pai, que já não tem como, sofre com enfermidades, não pode mais se responsabilizar nem por si mesmo, e ela tem um irmão mais novo que ela, o irmão é mais novo que ela, mas esse irmão, meu Deus do céu, pensa numa pessoa difícil, pelo que ela relatou. Seu pai tem uma chácara no Pununduva, que vale mais ou menos 600 mil. E no inventário, ele juntamente com um advogado, colocou que a chácara valia 120 mil. A casa que o pai também tem, que foi para entrar no inventário, uma casa que vale mais ou menos, uma casa no centro de Jordanésia, que vale mais ou menos 1 milhão, segundo ela, o camarada colocou que valia 380. E por que isso? Para que quando tivesse que repassar a parte dela, ela recebesse muito menos. E a casa onde a mãe vivia com o pai, está lá, as traças, a casa está jogada. E o irmão usou uma parte da casa da frente para fazer um escritório. Mas ela decidiu morar num lugar afastado, morar de aluguel, mesmo tendo direito, porque a casa também é dela. E quando ela me contou essa história, eu lembrei de um versículo que diz que melhor é um bocado aonde há paz do que abundância onde há contenda. Ela preferiu sair do meio da contenda, ela preferiu sair do meio das brigas e viver num lugar de paz. E esta mensagem que eu vou ministrar hoje, ela nasceu mais ou menos dessa conversa, e o Espírito Santo me levou a esse texto de Jeremias, capítulo 51, e eu vou ler o versículo 44 e o 45. O contexto histórico do texto que nós vamos ler agora é o seguinte: o povo estava na Babilônia. Deus havia permitido que o rei da Babilônia entrasse em Israel, em Sião, em Jerusalém, e fizesse uma grande devastação. E nesse ponto aqui, o Senhor vai dizer, Jeremias 51, verso 44, que diz: e visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais correrão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Agora olha o versículo 45. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. É muito claro a ordem ou o decreto que Deus está dando para o seu povo agora. Deus está mandando o povo fazer o que, minha gente? Se fosse assim, lá no Rio de Janeiro, eles fazem assim, ó, que eles chamam de dar o pé, meter o pé. Aqui em São Paulo a gente faz assim, né? O gesto é esse, né? Ó, sai. E é isso que Deus estava falando para o povo, e é o que o Espírito Santo vai falar conosco aqui hoje, com algumas pessoas. O Espírito Santo trouxe alguém aqui para ouvir esta palavra.
que existem momentos, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. E se nós usássemos o contexto aqui para Eclesiastes 3, nós poderíamos até ter um versículo dizendo que há tempo de entrar e há tempo de... Lá em Deuteronômio 28, a palavra diz que quando nós estamos na direção de Deus, bendito serás ao entrares e também bendito serás ao sair. Então com Deus é assim, é o tempo, tem o tempo que Deus vai falar assim: entra nessa situação, entra nessa sociedade, entra nesse relacionamento, entra nessa situação, entra nessa briga, entra nessa peleja. Mas vai ter momentos, e hoje o Espírito Santo trouxe você para ouvir essa palavra. Você crê nisso? Diga: hoje é o tempo do sai. E se Deus mandar sair, o que a gente faz, gente? Vamos ler aqui em uma voz, eu conto até 3 e todos vamos ler o versículo 45. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sai do meio dela, ó povo meu, e livra cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Glória a Deus. Sente-se, por favor, dando glória ao nome de Jesus, aplaudindo, bendizendo. Glória ao nome dele. Dá glória a Deus pela palavra. Quando vem um decreto do céu, nós precisamos estar atentos para esse decreto, o tempo, o time. Quando você lê o livro de Jeremias, olha que interessante, como realmente há tempo para tudo. Porque quando nós lemos, por exemplo, o Jeremias 29, em Jeremias 29 começaram a aparecer alguns profetas, assim que o povo foi conduzido para a Babilônia. E antes de ler aqui, eu preciso explicar para vocês, para ficar clara a mensagem e o entendimento. O povo estava vivendo em Jerusalém, vivendo em Israel, vivendo na Sião, que era a capital espiritual, e ali, de repente, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, entrou com um exército e começou a tomar conta. Israel, que tinha a fama de ser uma nação vencedora, guerreira, que já tinha vencido tantas batalhas, desta vez não suportou e perdeu a batalha. E o livro de Daniel, por exemplo, nos dá um relato de que Nabucodonosor resolveu levar para a Babilônia 3 tipos de pessoas. Primeiro, ele leva os homens que tinham força para o trabalho braçal, homens fortes. Segundo, ele leva moças que fossem saudáveis e de boa aparência, para que se tornassem mulheres para os homens da Babilônia. Em terceiro, o Nabucodonosor escolheu jovens que tinham inteligência, intelecto, e que ele via a capacidade para serviços mais voltados para o intelecto. Entre eles estava o jovem Daniel e os jovens chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os que ficaram em Jerusalém, então imagina só uma cidade, naquela época, uma cidade que não havia homens que tinham força para o trabalho físico, não havia jovens para o intelecto, e não havia mais nem sequer moças para fazer inclusive a reprodução do povo. Quando lemos, por exemplo, o livro de Neemias, ao encontrar um conterrâneo, e pergunta como está o povo lá, o conterrâneo diz para ele: o povo está em grande aperto, em angústia, a cidade ficou deserta. Então, quando esse povo está lá na Babilônia, escravizado, oprimido, alguns profetas começam a levantar e dizer assim: olha, não esquenta a cabeça não, porque Deus vai bradar do céu e essa prova vai acabar.
Alguns profetas começaram a se levantar dizendo: fiquem calmos, porque Deus não vai deixar essa luta passar muito tempo. E o Jeremias, meio que um profeta do contra, se levanta para dizer para o povo: o que esses profetas estão dizendo aí, vocês não acreditem não, viu? Cuidado com esses profetas que aparecem na hora da tua prova e que ficam profetizando bênção. Cuidado com esses profetas que quando você está numa dificuldade, numa pior, eles aparecem profetizando muitas vitórias. Só que neste caso específico, o Jeremias vai dizer, sabe o que? Vai durar 70 anos o período na Babilônia. Ou seja, quem estava na Babilônia, assim que o povo chegou e foi levado, tudo que esse povo mais queria era o quê? Sair de lá. Eles ouviam palavras que falavam do povo que saiu do Egito na época de Moisés. Eles não viam a hora de sair daquele lugar, porque quando nós estamos numa provação, num momento difícil, quando a gente está na prova, popularmente falando, tudo que a gente quer é o quê? Sair da prova o mais rápido possível. A gente quer sair daquele momento difícil o mais rápido possível. E como entender que Deus quer que nós venhamos permanecer mais um tempo? Talvez você veio hoje para orar e pedir a Deus: Deus, me tira dessa situação, me tira desse aperto, me tira dessa angústia. E de repente você descobrir que na verdade é o tempo de você orar mais, buscar mais, inclusive tomar cuidado para não cair naquele erro crucial de quem está no deserto, que é reclamar da situação atual em que vive, que é abrir a boca para começar a reclamar: poxa, que vida difícil, que lugar difícil, que hora complicada, eu não aguento mais. E quando nós vamos ler o Jeremias, no capítulo 29, por favor, porque aqui em Jeremias 29, quando o povo estava querendo sair, Jeremias estava dizendo assim: não é para sair não, e além de ficar, vocês vão ter que aprender a orar pelo lugar onde vocês estão. Diga comigo: orar pelo lugar onde estamos. Está difícil, mas ore pelo lugar. A casa não é das melhores, ore por ela. O bairro que você mora não é dos melhores, ore por ele. A cidade que você mora não é das melhores, ore por ela. E o ensinamento é muito lindo aqui, Jeremias 29, versículo de número 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ore para que você tenha paz aí neste lugar. Ore para que você tenha paz no lugar aonde o Senhor te fez ser levado, porque nós estamos falando de um lugar, de uma situação que esse povo não foi por escolha própria, eles foram transportados por mão do Senhor. É difícil a gente entender, né? Que tem desertos que é o próprio Deus que nos permite ou que nos conduz. Quando a gente lê Mateus 4, a palavra diz: e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Deus o conduziu, o próprio Deus o transportou, o próprio Deus o conduziu para aquele lugar. E aí, quando Deus nos conduz para o lugar da prova, o que a gente tem mania de fazer? Reclamar, disse ali a irmã Tamires. Os crentes iriam murmurar: essa firma porcaria, ninguém cresce aqui, esse lugar não aguento mais, Deus, por quê? E o Jeremias está dizendo: ao invés de vocês pensarem em sair, e ao invés de você pensar em murmurar, procure a paz neste lugar e ore por ela, porque havendo paz nela, vocês vão viver em paz. Glória a Deus. O povo queria sair, o Jeremias está dizendo: não é hora de sair, é hora de orar. O povo está querendo ir embora e Jeremias está dizendo: não é hora de ir embora, é hora de orar.
povo está querendo se mandar e Deus dizendo: não vai sair agora, agora é tempo de orar pelo lugar da prova, agora é tempo de orar pelo lugar da dificuldade, mas a tua oração será tão maravilhosa, tão poderosa, que ela vai promover paz, mesmo no lugar de tanta dificuldade. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí a gente começa a olhar para a palavra, porque em Jeremias 29 o povo queria sair, mas o profeta disse: não é para orar para sair, é para orar para ficar. Mas quando chegamos no capítulo 51, a ordem já é qual? Sai. E aqui a gente precisa entender a sensibilidade espiritual que nós precisamos ter, de ouvir, receber a direção de Deus. Porque tem gente que quer sair antes da hora, e tem gente que já era para ter saído e ainda não. Situações, relacionamentos, condições, certas amizades, e não vou omitir o que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu estudava essa palavra. Até mesmo igreja, ministérios. Quando olhamos para a palavra, nós vemos algumas coisas interessantes. Em Gênesis 12, no versículo 1, a maioria dos crentes já leram: Deus chegar para Abraão e dar qual ordem, qual decreto? E disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Olha que coisa interessante. Primeiro, o Senhor dizer: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela. Eu estou lendo aqui Gênesis 12, o versículo 1, e vamos entender aqui uma coisa, gente. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra. Primeiro, o próprio Deus está dizendo: a terra é tua. Mas quem é que é capaz de sair da terra a quem ele tem direito por ela, minha gente? Lembra da história que eu contei da moça? Porque às vezes a pessoa, ela fica apegada, sabe o quê? Mas é meu direito, a terra é minha, foi eu que conquistei, o lugar é meu. Só que o Senhor está dando uma ordem que é: sai. A tua terra representa a terra que é sua por direito, a tua parentela, ao apego sentimental. O que Deus está dizendo para Abraão é: você está no lugar onde você já estabeleceu relacionamentos. E é difícil a gente sair de lugares onde nós constituímos relacionamentos, onde a gente conhece todo mundo conhece a gente, onde a gente criou histórias, aonde nós vivemos tantas histórias juntos, risadas, lembranças. E aí o Senhor diz: e da casa de teu pai. O que a casa do pai representa, gente? A casa do pai é um lugar cômodo. A casa do pai é um lugar seguro. A casa do pai é um lugar de estabilidade. Existe um ditado popular que diz que ninguém vai trocar o certo pelo... Há outro que diz que é melhor uma andorinha na mão do que duas. E por conta de pensamentos como estes, muitas pessoas estão deixando de viver o extraordinário com Deus para viver o comodismo. Não saiu ainda por quê? Porque aqui eu tenho segurança. Não saiu ainda por quê? Porque aqui eu tenho respaldo. Não saiu ainda por quê? Porque aqui o pai, se acontecer alguma coisa, o pai está aqui do lado.
Mas a palavra do Senhor vai dizer que a promessa de Deus era: se você obedecer essa minha ordem, o meu decreto, eu farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar muitíssimo, eu vou fazer de você uma pessoa conhecida. Abraão, se você sair, tem coisas grandes para você viver lá fora. Mas aí, se a pessoa ficar apegada. Um outro exemplo disso na palavra, amados, eu achei tremendo isso daqui. Gênesis 19, versículo 12. 3 anjos vão até a cidade de Sodoma. O Ló havia constituído a sua vida em Sodoma. Ele tinha negócios, ele tinha ali toda uma estrutura montada. Então os varões disseram a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Irmãos, é uma coisa tremenda. Não sei se a irmã Kelly lembra de uma pregação que o Espírito Santo me deu. Eu preguei lá na igreja de Franco da Rocha sobre o José, o carpinteiro. Que pai é exemplo José. Porque o José, ele tinha uma vida toda em Nazaré, ele tinha uma carpintaria em Nazaré, ele tinha uma cartela de clientes em Nazaré, quando de repente sai lá um decreto de Herodes para matar meninos, e o José, ele pega a família e sai de Nazaré, vai lá para Belém. Para que fazer tudo isso? Para o menino não morrer. Eu estou falando de um pai que abriu mão da sua empresa, dos negócios, abriu mão do comodismo que a cidade tinha, porque não adianta ficar, ganhar dinheiro e o filho morrer. Tem lugar que se a gente fica, quem padece é a nossa família. Tem lugar que se a gente fica, a gente aguenta, a gente vai, a gente aguenta, a gente luta, mas quando de repente você olha para o lado, tem um menino pronto para ser morto. E é preciso ter coragem para abrir mão de dinheiro, de negócios, para defender a sua família. Os 3 anjos apareceram para Ló e disseram: Ló, se você quiser salvar a tua família, arranca eles daqui. Tira eles aqui, Ló. Versículo 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o Senhor, o seu clamor tem engrossado diante da face de Deus, e o Senhor nos enviou a instruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros e os que haviam de tomar suas filhas, e disse Ló: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido por zombador aos olhos dos genros. O Ló, quando disse para os genros: ó, é bom a gente sair daqui, porque aqui a coisa vai dar ruim. Teve gente que falou: você está maluco? Você tem negócios aqui, você tem gado aqui, você ganha dinheiro aqui, você tem casa aqui. Mais do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem gente aí que está apegada a sentimentalismo, tem gente aí que está apegado a amizades, mas está no lugar aonde a destruição vem logo. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje pela manhã? Que tem igrejas aí que já está na hora de trocar o nome da placa, e ao invés de ter igreja X ou igreja Y, já pode colocar a placa e acabou. Foi-se a glória de Deus. Deus não está mais lá, Deus não visita mais lá, Deus não cultua mais com eles lá. Acabou, a glória de Deus não está mais lá. Só que tem gente que está lá dentro achando que vai conseguir. Tem gente lá dentro achando e fazendo a coisa mais certa do mundo,
Mas uma coisa o Espírito Santo está falando com essa igreja hoje: não adianta você fazer a coisa certa no lugar errado. Não adianta você ter boas intenções no lugar aonde não é para você estar. Peça a direção de Deus, ore a Deus, tenha a direção do Senhor, para que você esteja no lugar aonde Deus há de abençoar a sua vida. Sabe o que é tremendo? Quando nós lemos aqui o livro de Gênesis, ainda no capítulo 19, o versículo 22: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, porquanto se não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar, com Z, né? Queridos, leia um pouquinho aqui, um pouquinho antes comigo, o versículo de número 18. E Ló disse-lhe assim: não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça a teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade a que está perto, para lá há de fugir, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva? O nome Zoar, eita glória, sabe qual é o significado de Zoar? Significa pequena. O Ló, quando foi sair de Sodoma, ele olhou para uma cidade pequenininha. Sodoma, a essa altura, irmãos, era um lugar onde o comércio era muito forte, onde pessoas enriqueciam, onde pessoas prosperavam. Era cidade grande. Mas o Ló está fazendo, sabe o que? O que o Espírito Santo me mostra aqui, a interpretação do texto é: ele sai do lugar grande, aonde haverá destruição, e ele corre para o lugar pequenininho para haver salvação. Porque o problema da gente é isso: a gente olha para as coisas grandes e acha porque é grande que Deus está lá. Ou a gente olha para a estrutura grande e pensa, é tão grande a estrutura que Deus, que é tão grande, está lá. Mas na verdade, Ló vai encontrar salvação na pequena cidade. Às vezes a gente olha tanto para as coisas grandes e menospreza as pequenas. Mas o que o Ló está me ensinando é: melhor é estar na pequena e salvar a minha alma, do que permanecer na grande e a minha alma se perder. É melhor eu estar num lugar simples, humilde, aonde eu estou sendo guardado e protegido. É melhor morar numa casa simples, aonde eu tenho a guarda e a proteção, do que morar numa grande mansão, aonde a qualquer momento... Quem está entendendo aqui a palavra, dá um glória para Jesus. Por isso chamou o nome da cidade Zoar, que significa pequena. E o sol, versículo 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, e o Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Se o Ló tivesse ficado mais um pouco, ele seria contado entre os mortos daquela cidade. Sai enquanto é tempo. Sai enquanto você está sendo avisado. Abandona este lugar onde a tua vida está sendo destruída. Com 14 anos, eu tive o primeiro contato com música. Com 14 para 15 anos eu já tocava aí nas noites aqui na cidade. Saía de madrugada, passava madrugada fora. Irmãos, eu amava aquela vida. Eu gostava de fazer aquilo. Tocar pagode na noite era uma coisa prazerosa.
Só que chegou um tempo na minha vida que aquele ambiente seria para minha morte. Eu ensaiei várias vezes em abandonar, mas eu não conseguia, porque era muito prazeroso. Mas ainda bem que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Nada contra a música, o estilo, o ritmo, mas o ambiente, para mim, era um ambiente de morte. E a gente precisa ser inteligente para sair do lugar onde a gente está pronto para morrer, está prestes a morrer, das situações. É comprovado no Brasil, é comprovado que a maioria das mulheres que sofrem abuso, que apanham, a gente não se pergunta, está fazendo o que esse homem ainda? É o tipo de pessoa que ainda não entendeu que já deu a hora e já passou da hora de... Está sofrendo, está gemendo, está chorando e não sai por quê? Que prazer é esse em sofrer? Aí a palavra de Deus nos mostra, irmãos, em Provérbios 17, que melhor é a gente ter pouco com paz, é a gente comer um pouquinho, um bocadinho. Outro dia eu estava comentando com a minha esposa que a minha infância, a gente tinha tanta dificuldade, que a gente às vezes, a minha mãe ia fazer lá um arroz, feijão e linguiça frita, e ela comprava linguiça e cortava a linguiça nos gominhos assim, ó, e era contado, era 4 gominhos para cada filho, contadinho. E sempre tinha um querendo ser mais esperto que o outro. Mas que saudade daquela época, viu, gente? Sua casa pode ser simples, humilde, mas se você orar por ela, haverá paz lá dentro e você vai viver em paz. Provérbios 17, glória a Deus. Palavras do sábio Salomão, Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas e com contenda. O que significa, irmãos, um bocado seco? Pouquinho de comida, lugar simples, humilde. Tem casa que é simples, é humilde, é pequena, mas você entra e você sabe, ali tem a paz. Sai do meio da contenda, sai do meio da morte, sai do ambiente que vai te matar. Mas tem gente que fica pegada, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, isso aqui é meu. Mas você está vivendo debaixo de contenda, está vivendo debaixo de briga, de humilhação, para quê? Só para o seu ego ser alimentado? Quando Deus chamou aquele povo para encerrar a mensagem, houve o tempo que o povo devia orar pela cidade e permanecer lá. Mas em Jeremias 51, versículo 45, o Senhor vai dizer: sai daí, sai para que você não morra. O aviso de Deus é: sai dessa vida antes que você morra. O aviso de Deus é para alguém que está aí vivendo na criminalidade, nas drogas: sai daí para você não morrer. Mas parece que a pessoa não ouve. E o Espírito de Deus traz esta palavra para nós. O que nós precisamos orar aqui hoje? Qual vai ser a nossa oração? Pedir ao Espírito Santo sensibilidade para que Ele conduza a nossa vida, para que saibamos o tempo de entrar, o tempo de ficar e o tempo de sair. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua, na minha e na nossa vida para nos direcionar. Porque a palavra diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Você toma posse da palavra de hoje? Vamos ficar de pé para a oração.
Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. Glória, glória a Deus. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor. E como eu disse que não iria me omitir, hoje, essa igreja que nós estamos, ainda é um ministério, uma igreja pequena, ainda é um lugar simples. Nós estamos aqui suando igual uns doidos porque não tem ar-condicionado. Mas se é aqui que o Senhor nos conduziu, glória a Deus. Aleluia. Nós poderíamos estar em lugares melhores. Você poderia estar num lugar muito mais chique, muito mais aconchegante. Você poderia estar numa igreja muito maior que essa. Mas se o Espírito Santo te conduziu aqui, ore por este lugar, para que você tenha paz aqui. E essa paz vá para a tua casa com você. Fecha os teus olhos, nós vamos orar agora. Vou pedir à irmã Kelly para direcionar a oração. Glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, que tanto tranquilizou o nosso coração. Nós que tivemos coragem de sair de lugares, de sair de ambientes, para obedecer a tua voz. Por isso eu te agradeço, Pai. E que cada pessoa que ouviu esta palavra hoje, o Senhor venha dar sensibilidade espiritual, porque nós queremos andar na direção do teu Espírito. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, voltar o nosso pensamento tanto para dentro, para que ouçamos verdadeiramente a voz do Senhor e para que falamos verdadeiramente somente com Ele. Nessa hora, para que você possa compreender e entender aquilo que o Espírito diz à sua amada igreja. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, para sermos direcionados pela Tua palavra, pela verdade do Senhor sobre as nossas vidas, a verdade que restaura, que limpa, que transforma, a verdade que conduz a um caminho de eternidade, um caminho de salvação. Essa é a palavra, Senhor, que nós viemos buscar, é essa direção que nós viemos buscar, é essa direção que nós colocamos os nossos corações dispostos a obedecer e viver, Senhor, ó Pai. O Senhor que tem operado em meio ao teu povo, a tua igreja, o Senhor que tem ensinado, o Senhor que tem mostrado maravilhas e sinais ao teu povo, Senhor, meu Deus. Chegou a hora de sair do Egito, não é mais tempo de escravidão, é um tempo de louvar e adorar ao Senhor em liberdade, ainda que num lugar pequeno, até em meio ao deserto, mas é o lugar e a vontade do Senhor que nos guia, que nos transforma, que aviva, Senhor, ó Pai, Senhor, que essa pessoa saia com a resposta para a sua casa, saia com a resposta para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua vida física, financeira, espiritual. Guia, Senhor, meu Deus, esse homem, essa mulher, Senhor, ó Pai, tira da escravidão, da enfermidade, Senhor, meu Deus, que tanto acometeu a tua igreja, o teu povo, os teus filhos. Sara, restaura, aviva, Senhor, ó Deus, aviva-nos, Deus, porque essa palavra traz direção de avivamento, essa palavra traz renovo para o teu povo, e é o que nós estamos, Senhor, meu Deus, dispostos a viver em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos e ao Senhor louvamos. Não importa o tamanho, não importa o espaço, importa que nós vivamos na verdade do Senhor e empenhados a viver não somente neste período, mas um período da eternidade, Senhor, ó Pai. Não estamos aqui, Senhor, meu Deus, para riquezas momentâneas, para glórias momentâneas. Não estamos aqui, Senhor, meu Deus, por cargos eclesiásticos, Senhor, ó Deus. Não estamos aqui, Senhor, meu Deus, para termos autoridade. Estamos aqui para louvor e honra e glória do teu santo nome, Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus vidas sejam transformadas através, Senhor, meu Deus, destas portas que se abrem a nós em nome de Jesus. Que vidas sejam renovadas, transformadas,
avivadas. Que esse lugar de paz, Senhor, ó Pai, seja em nós, seja conosco, esteja em nós, em nome de Jesus, ó Deus. Nós nos alegramos nessa hora. Se é o tempo de sair, sairemos, porque nós não podemos deixar de viver aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Grato nós somos, ó Deus, grato nós estamos, ó Pai, louvando e bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, eu creio, Jesus. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor pra mim, diga. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra ti. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor. E o que pedido foi, e o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Espírito Santo, vem trabalhar em nós. Espírito de Deus, vem dar direção nas nossas vidas. Que nós venhamos aprender a suportar o tempo de estar, suportar o tempo de permanecer, suportar o tempo do deserto, o tempo difícil, o tempo da dor, suportar o tempo de estar muitas vezes no lugar onde nós não gostaríamos de estar. Aprender a permanecer mesmo não querendo estar ali, mas saber que mesmo que ali não seja onde nós queríamos estar, ali é o lugar onde o Senhor estará conosco. Estar onde a tua presença está, estar onde o Senhor nos direciona para ir. Não adianta estar em lugares onde a tua presença não estiver.
Por isso que Moisés disse: eu não irei dar um passo adiante se a tua presença não for comigo. Meu Deus, direciona as nossas decisões na vida, porque quantas vezes nós estamos indecisos, não sabemos se é para ir, se é para ficar, se é para voltar atrás, se é para voltar para lugares de onde saímos. Mas nada melhor do que ter a presença do Espírito Santo para nos dar a direção, porque o Senhor mesmo diz: vós não sabeis o caminho, eu é quem conheço o caminho, diz o Senhor. O caminho você não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar, mas eu sou o teu Deus que sei os teus caminhos, e os meus caminhos são maiores, são melhores do que os teus. Aleluia, aleluia, aleluia. Brados de glória sejam dados ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, vem tomar este lugar, tome esse ambiente para ti. Eita, glória, glória, glória. A igreja da liberdade ao Espírito Santo. Glória, 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 glória. Aqueles dois discípulos, logo depois da morte de Jesus, disseram: vamos voltar para Emaús, e se esqueceram das palavras do Mestre, quando ele disse: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Mas eles decidiram voltar para Emaús. Eles pegaram o caminho de Emaús, achando que estavam na direção certa, achando que estavam indo para o caminho certo. Mas eis que o Nazareno aparece, eis que o Todo-Poderoso surge. Eles não percebem a presença do Mestre, porque é assim: quando nós estamos indo num caminho oposto ao propósito de Deus, ainda que a presença esteja, nós não conseguimos senti-la. Ainda que Ele esteja conosco, nós não temos percepção para entender que Ele está conosco. Mas no partir do pão, oh glória! Mas quando Ele partiu o pão e deu graças, eles entenderam que era o Mestre e voltaram para Jerusalém. Oh glória, 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 aleluia. Tomar uma direção errada na vida pode ser natural para um homem. Tomar uma decisão equivocada na vida, tudo bem, nós somos falhos e pecadores, mas o grande valor de um homem é reconhecer que tomou uma decisão errada, é reconhecer que entrou por um caminho errado e dizer: eu vou voltar para o caminho dele, eu vou voltar para o lugar de onde ele me mandou ir. O profeta Jonas foi para o caminho oposto, foi para a direção oposta, mas lá na barriga do peixe ele entendeu: eu vou para o caminho que o Senhor determinou para eu estar. Senhor, ouve o meu clamor, porque o meu voto eu cumprirei. E quando Jonas se arrepende, Deus manda o peixe abrir a boca. Ramai, oh glória! Quando a gente reconhece: Senhor, eu entrei por um caminho que não deveria ter entrado. Quando a gente reconhece: Senhor, eu tomei uma decisão que eu não deveria ter tomado, o Senhor começa a nos abrir portas aonde não tem. O Senhor começa a abrir saída onde não tinha. Aleluia. Então esse é o momento de alguém aqui dizer: Senhor, eu reconheço que eu tomei decisões equivocadas na minha vida. Eu entrei em portas que não era para eu ter entrado. Eu acessei portas que eu não precisava ter acessado. Mas eu estou aqui para dizer: eu me arrependo. E eu estou disposto a andar na direção que o Senhor me der. Eu vou para onde o Senhor me mandar. Eu vou para o lado que o Senhor me ordenar. Para onde o Senhor me mandar eu irei. Porque eu já entendi para onde eu irei, se só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei se não for na tua direção?
nós. Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Iremos nós. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Enche-me da tua presença, Espírito Santo. Enche-me de virtude de ti, Senhor. Pois na tua presença, Senhor, não há caminho errado. E ainda que o Senhor nos leve a caminhos desertos, o deserto será lugar de aprender, será lugar de crescer. Aleluia. Enche-me até transbordar. Aleluia. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.